Olá pessoal, tudo bem com você? Eu não sei se você já ouviu falar sobre a história de José do Egito. Ontem eu assisti o filme de José e eu me emocionei muito e tive uma lição, uma aula de vida, porque eu vi na história de José que muitas pessoas passam pelo que José passou, por uma desunião familiar, por conflitos familiares, não se dá bem com os irmãos e não entender a própria vida. Eu vou resumir aqui um pouco da história de José para você entender como eu entendi. José foi o filho mais novo de Jacó. Jacó teve 12 filhos e o filho de Jacó mais novo foi José. E todos os irmãos de José tinham raiva de José. Falava que José era o mimado, era o preferido. E todos tratavam mal a José. E José não entendia muito o que ele vivia. Um dia Deus fez uma revelação para José. E José sonhou que algo de bom ia acontecer na vida dele. E ele foi contar para os irmãos. Os irmãos não queriam nem ouvir. Mas mesmo assim ele falou para os irmãos do sonho que ele teve. E os irmãos ficaram com mais raiva ainda de José, dizendo que José era um sonhador, que se achava melhor do que todos e que era o preferido do pai. E um dia os irmãos de José resolveram jogar José num buraco. Queriam dar fim em José com ciúme, com inveja e com raiva do tratamento que o pai tinha com José. Então José foi jogado num buraco, depois venderam José para outras pessoas. E os filhos de Jacó chegou em casa dizendo que José foi morto pelo animal. Inventaram para o pai que José estava morto. E José sofreu muito na vida. Mas o cumprimento da promessa de Deus se cumpriu na vida de José. E José conseguiu dar a volta por cima e chegou a ser governador do Egito. E com muitos anos veio a fome, veio a seca e José já era governador. E um dia os irmãos de José, procurando comida, procurando refúgio, que estava sofrendo muito, deram de cara com os irmãos. José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram José, porque José, o tempo tinha passado, José ficou rico, era um governador e os irmãos não o reconheceram. E aí quando José viu a situação dos irmãos, José não sabia o que fazer. José conversaram com eles o que estava acontecendo, ajudou. E quando José entrou para dentro, José teve uma crise de choro muito grande. Por ele ter observado que ele não sabia nem como dizer aos irmãos que ele era aquele irmão que eles tinham matado, que eles tinham tentado matar e depois tinham vendido José como escravo. E José chorava muito, lembrando do passado. E quando eu vi aquela cena, eu me recordei e vi que muita gente passa por sofrimentos como José passou. Aonde é para você ter aquela confiança, aonde é para você se agarrar à família que Deus lhe deu. Muita gente sofre na mão da própria família e fica se sentindo só e corre para onde?
para o mundo. Quando a gente não tem quem se agarrar na nossa família, quando você não sabe ter uma conversa com sua família e existe uma desunião muito grande, você tenta se agarrar nas coisas do mundo. E é por isso que Deus, ele não gosta das pessoas que julgam a vida das outras pessoas. Porque as pessoas não sabem por que aquela pessoa está no mundo. Por que aquela pessoa sofre. Por que aquelas pessoas têm tanto amor às coisas materiais e não amor à família, como Deus manda. E quando um ser humano ele tem uma família boa, estruturada, ele não sabe o que é passar por isso. Ele não sabe o que é você olhar para uma família e não sentir que tem uma família. Você vê na própria família o seu inimigo. Você precisar de uma pessoa para conversar, de um ombro amigo, de um apoio familiar e você não ter isso. Por isso que Deus ele não gosta das pessoas que julgam outras pessoas. E aí quando eu vi José se derramando em lágrimas, eu também me derramei muito em lágrimas, porque José dizia para a mulher dele: meus irmãos que me jogaram, que me venderam, que judiou tanto de mim, hoje está na minha frente e nem me reconhece. E eu não sei nem como falar que eu sou aqueles que ele venderam. E mesmo assim José não sabia falar, porque José tinha medo da reação deles, porque José queria que eles tivessem mudado. José disse para a mulher: eu queria que eles não fossem mais esses homens ruins, aqueles homens que fizeram aquilo comigo. Eu queria que Deus, que o tempo tivesse mudado eles. Eu não sei nem como falar, porque eles me causaram tanto mal que eu não sei como falar. José ficou sem ação. E é isso que as pessoas que não têm união familiar dentro de casa, que não se dão com seus irmãos, que não se dão com seus pais, eles não sabem nem como falar. Eles não sabem ter diálogo, porque tudo que você vai falar, o outro interpreta de outra forma, julga, trata mal, despreza. E aí, por você não entender a sua própria família, você procura a felicidade nas coisas do mundo. É isso que eu observei na história de José. Aquilo que Deus ele lhe deu para você crescer na vida, aprender, às vezes não lhe ensina nada. Você às vezes vem numa família que não consegue ser uma família, que não consegue lhe trazer uma segurança, e você é obrigado a correr para o mundo. E aí é onde Deus cuida mais de você. É onde Deus protege aqueles que não entendem por que sofre e busca a felicidade em coisas do mundo, em coisas erradas, onde muita gente julga, né? Muitas pessoas julgam e Deus está ali, tendo cuidado, tendo a paciência e sabendo que você está fazendo certas coisas por não ter a oportunidade de conhecer o amor verdadeiro, de você não saber o que é o amor e buscar a felicidade em fontes erradas. Por esse motivo é que Deus trata aquela pessoa que sofre, que fica sem entender a sua própria vida. Deus fica esperando que você busque conhecimento. Deus prosperou José
José se transformou em um governador. Deus teve todo o cuidado com José, mas mesmo assim, José sofreu muito por ele não entender a própria família dele. E eu me sensibilizei muito com a história de José e vim fazer esse vídeo para explicar a você que nem sempre, quando você sofre algum problema na família, sem você buscar a Deus, você não vai ter as explicações de Deus. Você vai achando que Deus até pode não existir, por você sofrer tanto e vir numa família disfuncional, uma família que não sabe o que é amor, uma família, às vezes, que ou tira proveito de você ou lhe maltrata, né? Que é isso que muitas famílias fazem umas com as outras quando não sabe o que é amor. Ela quer se aproveitar de você ou tirar algo de você por não saber o que é o amor de verdade. Tá certo? E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E se você quiser assistir, é muito bom para a gente aprender que as histórias bíblicas nada mudou até hoje. Tudo se multiplica no mundo. As histórias são as mesmas, cada um com seu problema diferente, com suas frustrações diferentes. Cada um vem de uma família e por isso Deus, ele não aprova ninguém que julgue a vida de ninguém. Porque ninguém é capaz de entender os erros de outra pessoa. Então, se você não é capaz de entender o erro de uma pessoa, se você não sabe ajudar, também você não pode atrapalhar julgando a vida dos outros. E eu peço para você que deixe o seu like e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Eu faço um conteúdo assim porque eu vivi tudo isso. Eu chorava muito quando eu era na flor da minha juventude e eu não entendia as coisas que eu vivia. E eu ficava perguntando a Deus. E quando você não entende, você procura entender sozinho e vai cada vez mais se agarrando nas coisas do mundo, procurando a felicidade, por não confiar na sua própria família, não poder chegar para uma mãe, para um pai e falar aquilo que você sente, aquilo que lhe faz falta, o que realmente lhe aflige. Porque quando você fala com alguém que não é capaz de lhe entender, as coisas só pioram. Quando você vai falar dos seus sentimentos com alguém que não é capaz de lhe ajudar, as coisas só pioram. E quando você observa isso, você prefere não falar. Muitas vezes eu andei em psicólogo, eu procurava alguém da igreja para conversar e as pessoas diziam que eu tinha cada vez mais que me afastar. Cada vez mais eu tinha que buscar a minha felicidade em fontes erradas. Desculpa, eu